Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque, gente, Bebel, não sei mais o que dizer, mas olha só vem convidado. Muito power aqui. Exatamente. E hoje vem uma pessoa que a gente tá esperando há muito tempo, exatamente, né, Bebel? Gente, vamos falar de um assunto muito gostoso, falar de carreira. E quem é que não ama também um bom chocolate, não é mesmo? Um ótimo chocolate, que aliás, gente, tem memória afetiva chocolate, né? Eu lembro de vários durante a minha adolescência até agora. E ela que nasceu dentro do trabalho junto com o pai, foi crescendo, né? Estagiária a presidente. Gente, vamos contar tudo. Seja bem-vinda ao PowerCast, Renata Vichy. Uhul, bem-vinda! Oi, Bebel, tudo bem, Sheila? Muito prazer. Obrigada. Tô super contente, que bom que deu certo, né? A gente tá ensaiando aqui esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito doce, muito gostoso, com muitas histórias incríveis e inspiradoras para quem tá começando a empreender e também para aqueles que já estão aí, né, na estrada há algum tempo. Vai ser muito gostoso bater esse papo com vocês hoje. Que delícia. A gente tá super animada. Posso começar, Bebel? Claro, eu tenho mil curiosidades. Pode me dar. Rê, você começou, eu imagino que tem empreendedores dentro de casa, né? Pai e mãe empreendedores, você cresceu nesse universo. Como foi para você entrar numa empresa familiar? Olha, foi um desafio e tanto, porque eu tenho realmente esse privilégio, eu brinco sempre que o privilégio é do tamanho da responsabilidade, né? Todo mundo olha às vezes pelo viés do privilégio, mas ele traz, sem dúvida nenhuma, uma carga muito grande de responsabilidade. Então, meu pai é um grande empreendedor, para quem não conhece, Celso Moraes, veio da indústria farmacêutica, diferente da minha história, né? Que começou com indústria alimentícia, no caso Copenhagen, e depois empreendi outras marcas. Hoje o Grupo CRM é detentor também da marca Brasil Cacau e da marca Cop Coffee. E meu pai veio da indústria farmacêutica com marcas muito conhecidas também, com grande elo emocional, de grandes histórias, marcas como Maracugina, Fluviral, Atroveran, Apracur, Pantene, imagina, são marcas, né, que todos conhecem, mas um grande empreendedor da indústria farmacêutica, mas ele tinha um lado, ainda tem, né, um lado comercial muito forte, né, então o empreendedor, eu tive o privilégio de durante muitos anos, né, na minha infância, ver o meu pai com esse apetite que o empreendedor costuma ter. Ele é um voraz comprador de marcas, ele acredita muito na força das marcas, como se faz essa grande arquitetura de pegar marcas fortes e potencializar com estratégias, principalmente quando a gente olha e tem um entendimento claro sobre o comportamento do consumidor. E a Copenhagen veio nessa esteira dele ser um voraz comprador de marcas, apesar de ser um negócio absolutamente diferente do que ele já tinha como experiência. O chamaram, né, para esse momento de venda da Copenhagen, da família até então, né, dos fundadores. Para quem não sabe, a Copenhagen é uma marca quase centenária, são 95 anos de história, por isso que eu digo que a responsabilidade é muito grande, de estar já quase 3 décadas, eu estou há 27 anos à frente da Copenhagen, de uma marca brasileira, então com muito orgulho, né, uma marca brasileira com 95 anos de história e muito elo emocional, são mais de 15 milhões de consumidores que se relacionam todos os anos com Copenhagen, e meu pai viu essa grande oportunidade, principalmente pelo ponto, isso é uma curiosidade, acho que eu nunca disse isso em nenhuma entrevista. Adoramos. Que o que fez ele, né, se interessar em participar do processo de compra da Copenhagen foi principalmente a oportunidade de ter uma marca forte, claro, sem dúvida, pioneira, precursora no seu segmento de lojas especializadas, mas principalmente de ter o ponto de venda na mão. Então ele sai de um negócio onde ele depende da grande rede varejista, da distribuição do grande varejista e passa a ter o ponto de venda na mão. Na época eram 90 lojas, hoje nós já estamos com 1000 lojas, me orgulho muito de ter multiplicado por 10, né, a realidade de 27, 28 anos atrás. Eram comodatos, né, nem existia ainda o sistema de franquia, foi o meu primeiro grande projeto, né, buscar formatar o sistema de franquia para que isso fosse um grande possibilitador para a expansão e depois, enfim, todo o contexto de uma segunda marca e toda essa atração, né, que o Grupo CRM tem como máquina franqueadora hoje, com mais de 1000 lojas em todo o Brasil, mas sem dúvida nenhuma, nascer dentro de uma família que tem, né, o empreendedorismo na veia, foi muito inspirador para mim. Maravilhosa. Meu Deus, Isabel, exato. Tipo, socorro! Eu tenho uma dúvida, né? Você que foi responsável até por esse crescimento, esse boom, a que você atribui, assim, o que você acha que você implementou lá dentro que fez ter esse crescimento tão expressivo, né? Essa diferença
Porque você estava lá dentro, o que você acha que foi? Sem dúvida. Eu acho que eu tive uma grande oportunidade e soube fazer um bom uso dessa oportunidade, porque na época, meu pai estava começando, né, com a Copenhagen. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, do meu primeiro dia, né, de escritório. A Copenhagen era do tamanho de um produto do Laboratório Virtus. A gente faturava na época 35 milhões de reais. Hoje a gente já ultrapassa 1,7 bi de faturamento. Então foi realmente um crescimento exponencial do qual eu pude participar do dia 1 até os dias atuais. E eu acho que a grande virada de chave, né, a grande força motriz foi, sem dúvida nenhuma, eu ter vislumbrado a possibilidade de estabelecer uma marca muito forte, como é a marca Copenhagen, porém dentro de uma escalabilidade, né, ou seja, formatar o sistema de franquias para que ele fosse o grande possibilitador da gente conseguir escalar esse negócio da forma como hoje a gente escalou, sem perder, né, em nenhum momento a essência da Copenhagen. Então, tem uma grande inflexão estratégica da minha carreira. Eu sou conhecida por esse viés que eles falam assim, a Renata é muito ousada, muito tem uma inquietude positiva, ela é muito empreendedora, ela tem esse chocolate nas veias, ela olha muito mais adiante, mas ao mesmo tempo ela é muito inflexível no que tange o posicionamento das marcas que ficam sob a administração dela. Então, acho que essa é uma marca registrada da minha liderança, da minha forma de gestão, que eu digo que eu mudo tudo ao redor de Copenhagen se for necessário para não mudar a Copenhagen. Então eu vivi, né, ali em 2009, mais ou menos, uma grande inflexão estratégica, que a gente já estava com 250 lojas da Copenhagen na época, existiam quase 15 mil leads interessados em novas franquias Copenhagen, e naquele momento eu não via a possibilidade da gente romper algumas barreiras com Copenhagen. E foi nesse momento que eu vivi, eu acho que o maior acerto da minha carreira, que foi empreender. Então fui fundadora, né, de um lado executiva, do outro lado fundadora da segunda marca do Grupo CRM, que é a Brasil Cacau, que hoje já tem mais de 420 lojas. Então a gente conseguiu fazer uma excelente arquitetura, né, dentro do Grupo CRM para que a gente preenchesse todos os territórios, sem que para isso a gente precisasse gerar nenhum tipo de flexibilidade no posicionamento da marca Copenhagen. Incrível. Maravilhosa. Não, eu fico pensando o seguinte, porque eu acompanhei, né? Nós acompanhamos o crescimento de vocês. Como que vou até fazer um push do que você estava respondendo, como que vocês fizeram nessa estratégia de vocês crescerem, né? De uma forma super expressiva e não perderam a essência? Porque, teoricamente, quem olhava de fora, meu ponto de vista, tá? Era para classe A+. Então, como que não perdia, tipo, vender um chocolate que fosse para entrar em várias outras cidades, de vários outros tamanhos, sem perder a essência de vocês, né? Porque eu vejo que nunca eu só acho que ainda até melhorou, né, em atendimento e tudo mais. Como que foi a estratégia que vocês usaram? Muito boa essa pergunta. A gente sempre teve muito claro qual era o nosso público consumidor e o que ele valoriza na relação, né? A Copenhagen sempre soube ir além da venda do chocolate de qualidade. O chocolate de qualidade é algo que é um território já pré-estabelecido, irrevogável, irrefutável e indiscutível. É muito engraçado, quando isso faz parte da cultura, né, e é algo tão forte, tão soberano, a gente nem discute, já é default pra gente que, né, oferecer um chocolate de altíssima qualidade ao nosso público consumidor é um princípio da marca, né? O que a gente conseguiu trazer como grande possibilitador, sem perder o posicionamento da marca, foi acompanhar os movimentos de mercado. Então, conforme o mercado ia crescendo, novos shoppings, novos centros, cidades pioneiras que até então não tinham Copenhagen, a gente começou a ir para interior, se desafiar a sair dos shoppings e para as ruas, onde tinha classe A, B, né? Ou seja, público consumidor que demandava da marca, e a gente conseguiu ir equalizando isso com um bom parque industrial, com know-how de franquia, com todo um processo do programa de excelência, com padronizações, para que a gente conseguisse o digital, né, nos últimos 2 anos. Hoje o digital já representa 25% do faturamento do nosso negócio. Então a gente conseguiu trazer o que o consumidor ainda sentia de carência na Copenhagen, que era um pouco mais de capilaridade. Então, quanto mais capilaridade a gente gerava, maior a nossa penetração dentro do nosso target. Então, trabalhando na mesma qualidade de produto, no mesmo valor percebido, no mesmo reais por quilo, né, sem gerar nenhum tipo de ruptura na estratégia macro da marca, né, mas ao mesmo tempo trabalhando conveniência ao nosso consumidor, seja pelo digital, seja porque a gente vai capilarizando mais a marca, e com isso eu consigo trazer mais frequência. Então o
LTV do meu consumidor, ele é maior, né? Ou seja, ele em vez de consumir uma vez, ele se deslocava. A marca é tão desejada, a marca tem, né, uma áurea de momentos especiais tão forte que às vezes eu não estava numa cidade do interior, ele ia até a capital, né, consumir, mas ele consumia com menos frequência. Quando a gente dá a capilaridade de chegar, seja via digital ou com uma loja física em cidades que até então não estavam mapeadas, a gente consegue atingir dentro do mesmo target mais consumidores. Maravilhosa. Maravilhosa. E falando em experiência do cliente, quais vocês acham que são os maiores diferenciais, falando do grupo em si, que vocês oferecem para trazer o cliente para perto nessas experiências? Que eu lembro que tinha fidelidade, não sei se ainda tem, Sim, mas o cartãozinho. Eu tinha também. Até o próprio café, né? Não sei se são todas que têm o café, mas a maior parte tem. Até para quem tá começando um negócio, né, nesse setor de alimento, tipo, o que a pessoa pode trazer para trazer essa experiência junto? Era um cartão Black, não era? Nós somos o cliente preferencial do Cop Club, né? O nosso Cop Club, são mais de 3 milhões de Cop Clubbers hoje, então hoje é uma grande vertente de crescimento, foi um grande aliado também no período da pandemia, porque nós conhecemos o nosso cliente, então a gente consegue trabalhar de uma forma que é isso que traz a aura especial de Copenhague, de uma maneira muito humanizada, né? A gente sabe quem é a Bebel, a gente sabe o que ela gosta, a gente sabe o que levar de oferta personalizada, não existe um tratamento massificado, né? Existe um tratamento individualizado e muito humanizado, porque a gente conhece a fundo a nossa base dos heavy users, dos clientes mais frequentes da marca. Então hoje eu posso dizer para vocês aqui com toda certeza que sem dúvida nenhuma a nossa estratégia de CRM, ou seja, de fidelização, foi muito precursora. Gostei de ver vocês trazendo aqui nessa coisa, eu lembrava do cartãozinho, imagina que na época não se falava, né? Foi a minha tese, pra vocês terem ideia, como isso diferente. era precursor, né? Foi a minha tese, não entregando a minha idade aqui, mas já passei dos 40, mas assim, foi a minha tese de TCC, então vocês imaginam, né, como nós fomos precursores naquele momento, falando de 20, 25 anos atrás, a gente trazer um programa de CRM que começou com o cliente preferencial, evoluiu, né, hoje para o Cop Club, e hoje nós temos uma equipe inteira dedicada e aficionada pela experiência do consumidor. O café também, né, sem dúvida nenhuma, foi um caminho muito disruptivo da marca, porque quando você traz a cafeteria, você gera também uma frequência maior, né, eu não como chocolate todos os dias, claro que com Soul Good eu vou contar esse capítulo da história, vocês podem, olha que boa notícia, estamos aqui no começo da nossa conversa, já tô dando spoiler que pode comer chocolate. Se alguém me perguntar, a pergunta que vão fazer pra mim é essa, né? Pode comer chocolate todos os dias? Pode comer chocolate todos os dias. Mas o café, sem dúvida nenhuma, é um outro momento da jornada do consumidor, né? O café 2, 3 vezes por dia. Quantos cafezinhos vocês tomam por dia? Vários. Se você trabalha dentro de um shopping, se você tá dentro de um centro empresarial onde tem Copenhague, você consegue, sem dúvida nenhuma, oferecer mais oportunidades de ponto de contato. E a gente eleva o ticket médio, que é o que a gente chama de cross-sell, né? Eu vendo o chocolate, o cookie, o presente que eu tenho que comprar para um aniversário no momento que ele tá comprando também o café. Então foi uma estratégia muito interessante, tanto de cross-sell como de upsell, ou seja, a gente conseguir crescer o ticket médio do nosso consumidor, agregando nesse momento da jornada do café, e ele fica mais tempo na loja, né? Então a gente pensou muito na arquitetura das lojas, a área de comodato junto aos shoppings, as mesas, as cadeiras, o Wi-Fi gratuito. Então tudo isso é uma forma de gerar experiências bastante positivas e fazer com que o cliente permaneça mais tempo nas nossas lojas. Não, a gente é super consumidora da marca, né? Há anos. Eu quero fazer uma pergunta sobre produto. Vocês têm... A gente tá falando de uma empresa centenária, né? Que é perigoso fazer essas perguntas. Mas em questão de produto, tipo, Inhabenta. Eu sou a louca da Inhabenta. Sempre amei. Tipo, como que vocês fazem pra desenvolver produtos? Que vocês devem ter... Vocês têm produtos, né? Que estão lá a vida inteira e que vocês lançam. Como é feita essa experiência de lançamento de produto? Olha, eu adorei essa pergunta. São poucos os podcasts que trazem um pouco desse viés aí de produto. E eu adoro falar sobre esse tema, porque da mesma forma como tem ali, né, aquela frase emblemática que me define muito sobre a minha inquietude positiva de ser ousada e inflexível ao mesmo tempo, tem uma aspas minha aqui que eu acho que define e classifica muito bem a resposta para essa tua pergunta, que eu digo assim: nós como precursores que somos, né, imagina há quanto tempo não existia o hábito de se consumir dentro de uma loja especializada, onde você tem uma oferta muito maior, um atendimento diferenciado, tipos de chocolate completamente diferentes, né? Existia o chocolate, o consumo de chocolate no varejo, né? As barras e os bombons, era isso que se existia de chocolate. Aí, lá em 1928, Dona Ana e seu Davi Copenhagen começaram a introduzir essa cultura, porque é uma mudança de hábito do consumidor, né? Ir a uma loja especializada, ter o chocolate como presente, usar o chocolate dentro de ocasiões especiais. E então eu entendo que a Copenhague, ela faz parte
parte da cultura do brasileiro nesse sentido de educar, né, o brasileiro a buscar uma boutique de chocolate. Então, qual que é a minha missão? A minha missão é traga novidades, porque você é o precursor, então a área de inovação tem que ser uma área pujante, mas não mexa na minha benta. Então, como essa é a frase, né? Fiquei arrepiada. Inclusive, eu mexo na minha mente também, que eu sou é o meu favorito. Né? Então, tem, inclusive, se vocês forem hoje lá, né, dentro do escritório CRM, tem essa aspas minha, né, dizendo, traga novidades, nós somos precursores, não pode vir pela mão de outro, tem que vir pela mão da Copenhague. Nós temos 100 anos de tradição, as pessoas dão credibilidade a gente, então quando pensa-se, né, seja numa mudança disruptiva de hábito de consumo, ou num sabor novo, numa apresentação diferente, não pode vir pela mão de outro, tem que vir. Então, eu brinco que nós somos uma senhora startup, são 100 anos, mas nós somos uma senhora startup de 95 anos. Então, a nossa área de R&D, que é a área de produto e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, é responsável hoje por trazer novidades e tendências. A gente faz muitas visitas a feiras internacionais, tem uma equipe 100% focada, trade, marketing, produto, R&D, para que 15% do nosso portfólio seja reciclado anualmente, é uma taxa altíssima, né? Então, a gente traz muitas inovações, principalmente nos sazonais, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados. A gente faz realmente grandes mudanças no portfólio, ao mesmo tempo que a gente guarda as 7 chaves e é imutável o sensorial dos nossos grandes clássicos. Então, Inha Benta é um deles, mas a gente tem aqui clássicos como Língua de Gato, que é o nosso Big Hero, né? O produto mais vendido na Copenhagen, Lajotinha, Cherry Brand. Cherry Brand é um bombom feito à mão, chumbinho, é um bombom feito... Vai passando tudo, né? Vocês são fãs mesmo, hein? Eu já tô fazendo um checklist aqui. Mas, por exemplo, o Cherry Brand, é legal contar isso, né? Uma curiosidade para quem tá nos ouvindo. Ao mesmo tempo que a gente tem linhas de alta escala, como trufas, tabletes, é uma fábrica state of the art, extremamente moderna, com equipamentos incríveis, a gente preserva a artesania desses produtos clássicos. Então, tentando aqui se teletransportar para a fábrica, imaginem que um bombom Cherry leva de 7 a 10 dias para ser feito, cada bombom. Porque as meninas fazem, eu tô vendo a carinha aqui da audiência, as meninas, tanto que quando a gente apresenta o processo, é lindo, a nossa campanha de Páscoa contou um pouco dos bastidores, foi uma campanha super humanizada, que trouxe isso, né, como é feito laço a laço na mão dentro da fábrica, né, como que as nossas artesãs, a gente chama inclusive elas, né, as nossas meninas da fábrica de artesãs, porque são salas especiais dentro de uma fábrica super moderna, né, com equipamentos de altíssima... Deixa a Bel gravar lá. Então, podem ir, estão convidadíssimos. Gente, e as meninas pincelam literalmente o Cherry, assim, tomando cuidado na experiência do consumidor. Olha que incrível esse exemplo do Cherry. Então, quem conhece o bombom de cereja da Copenhagen, que é um grande, grande clássico, vocês sabem que ao morder o bombom, você tem uma camada muito fininha, para que você não precise fazer muita força, e ao mesmo tempo, uma camada um pouco mais rígida e grossa, para que o licor não escorra. Que maravilhoso. Então, a gente tem esse cuidado, por exemplo, de fazer na mão, não tem equipamento que reproduza isso, 2 banhos na parte de baixo, para que ele fique mais rígido, e um banho na parte de cima. E aí elas pincelam com a colher para que a gente tenha aquele detalhe da decoração, embalam um a um na mão. As cerejas que são do Chile, importadas do Chile, ficam maceradas por quase 7 dias. Então, enfim, são processos lindos, artesanais, que a gente consegue preservar e hoje levar para 600 lojas. É um grande desafio. Das 1000 lojas do Grupo CRM, 600 são lojas Copenhagen. E a gente consegue levar o mesmo bombom Cherry na mesma qualidade até Manaus, até, enfim, todos os estados brasileiros. A Copenhagen hoje está presente em todos os estados brasileiros. Que incrível. Maravilhosa. Não, ela vai falando, nós incrível, incrível. Porque primeiro a gente vamos saber, olha, tem uma curiosidades. Muitas curiosidades. Muita curiosidade, Rê. E a fábrica é a mesma para todas as marcas ou são diferentes? Como que vocês separam isso? É a mesma fábrica, um grande parque industrial em Extrema, localizado aqui no sul de Minas. São algumas linhas de produção produzem Copenhagen e Brasil Cacau, outras são só dedicadas, como por exemplo a sala do Cherry Brand é dedicada exclusivamente a Copenhagen, com receitas diferentes, processos diferentes, mas dentro do mesmo parque fabril. E aí, qual que foi o seu maior desafio para criar essa nova marca, para que ela se diferenciasse da Copenhagen? Como eu digo, essa história é linda, é uma das histórias que eu mais me orgulho, acho que, né, numa história de empreendedorismo como a minha, muitos acertos e muitos erros, né, faz parte do processo, faz parte da jornada, mas se eu
pudesse contar para Renata de 15 anos atrás, né? Brasil Cacau completa 15 anos agora, e tivesse aí o poder de olhar à frente, né? E saber o que ia dar certo, o que não ia dar certo, eu repetiria, sem dúvida nenhuma, essa grande equação, porque eu acho que foi o maior acerto da minha carreira executiva, sem dúvida nenhuma, foi empreender a marca Brasil Cacau. O grande desafio foi a gente conseguir, de fato, estabelecer claramente, de forma tangível e execuível, o posicionamento de cada uma das marcas. Brasil Cacau nasce com um propósito lindo, né, de ser a marca de todo brasileiro. Putz, assim, é uma marca inclusiva, uma marca super democrática, uma marca divertida, jovem, irreverente, que fala com um tom de voz completamente distinto, que traz brasilidade, né, nos seus produtos, nas suas fórmulas, no colorido das suas lojas, né? Então a gente tem uma marca realmente hoje com um posicionamento muito claro, muito bem definido, o que amplia muito a possibilidade, por isso chama-se Brasil Cacau, porque a gente quer chegar realmente em todos os cantinhos desse Brasil. Ela já começou lá atrás, né, com um mapeamento de oportunidades de expansão diferente do que a gente tinha de Copenhague. Então a gente já começou a entrar na época onde ainda não tinha essa oportunidade de Copenhague em cidades menores, de 50, 100, 200 mil habitantes, né? Copenhague mais focada nas grandes capitais, muito mais loja de rua do que de shopping. Copenhague o inverso, tinha mais lojas de shopping do que de rua. Agora a gente está fazendo uma expansão com oportunidades de lojas de rua. Então é uma marca que há 15 anos a gente vem descobrindo, né, que esse conceito que veio de Copenhague, de ter uma boutique especializada, pode ser replicado para tudo e todos, né? E então Brasil Cacau nasce sem grandes amarras e com uma liberdade poética linda de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. Ela vai falando da vontade de comer mais ainda chocolate. Trouxe chocolatinho pra vocês, hein? A icônica comer. Sacolinha vermelha está ali nos bastidores. A gente vai comer que nem louca. Exato. A gente tinha que fazer aqui um bate-papo com mesas abertas. É verdade. Foi uma briga. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sou curiosa. Em questão de logística, como que faz para as marcas? Pode dar, Jujuba, por favor. Aquele ritual presente. maravilhoso de Melhor quando chega a presente sacolinha da vida. vermelha, né? Adoro. Olha, pode mandar sempre a sacolinha vermelha, a gente aceita. Essa sacolinha vermelha é icônica, não é? É aquela coisa quando a gente tá passeando no shopping e vê uma sacolinha vermelha passeando Ai, pelo ela sabe, shopping. esse é do gatinho, É que tenho nem certeza. a- Olha lá, o chumbinho. A Bebel falou de sacolinha chumbinho. da Tiffany, né, gente? É, Aquela coisa exato. de ter o Ai, azulzinho. gente. Cereja. Eu amo esse daqui, eu vou comer um desse agora pra experimentar, porque vale a pena. Ai, gente, Soltei meu sério. laço. Nem abriu o laço, porque eu já tô colocando de ladinho. Bombons Ai, claros. gente, que delícia. Olha, gente, não morram de inveja. Vamos pra uma Copenhague também Ai, comer. gente, que lindo que Tá? é, né? Trabalho das embalagens, né? Copenhague Maravilhosa. tem um trabalho muito forte, assim, muito legal. Ai, Bala Leite, não lembra a nossa Ai, infância? Amo. Bala Leite lembra a nossa Amo. infância. Não, todos os produtos eu consumo. Principalmente, os meus favoritos são em Eu abenta. adoro. Vou te mandar em abento, então. Não sabia dos seus preferidos. A língua de gato e esse de cereja. Você foi fazendo, eu falei, gente, como que eu esqueci esse? É Meu, maravilhoso. eu gostava tanto de Inhabenta que teve uma época que eu trabalhava num lugar que era do lado do shopping. E aí toda vez que a gente ia almoçar no shopping, eu sempre voltava com Inhabenta. Aí todo mundo do escritório queria me dar um presente, me dava uma Inhabenta, que sabia que não tinha erro. E, gente, eu comia tanto Inhabenta, eu falava, gente do céu, para de me dar de Que presente. delícia. Maravilhoso, É muito né? bom. Que delícia. Esse aqui é maravilhoso. Vou perguntar, então, de logística. Como que vocês fazem pra ter a mesma... Eu vou fazer duas em uma, tá? Enquanto eu como aqui pra você responder. Ela quer mais tempo. Mais tempo, exato, Bastante gente. aí pra eu já ir. Exatamente. Como que vocês fazem em questão de logística, porque é a nível nacional, para entregar com qualidade, né? E em questão de produto, vamos dar um exemplo. Manaus consome o mesmo produto do que o Sul, porque eu acho que por mais que sejam franquias que deve ser... Eu não sei em questão de produtos, que eu não sei se todo mundo tem que ter os mesmos produtos, mas em questão de consumo. Consomem mais algum tipo de produto que em outro local consomem diferente? Então vamos lá, a gente sem dúvida nenhuma, claro, sem dúvida nenhuma um grande desafio, né, chegar no Brasil todo, em todos os estados brasileiros com a mesma qualidade. Então a gente hoje tem grades semanais, quinzenais e mensais, dependendo da localização. Tô aqui também só de olho de como se consome um bombom cereja maravilhoso. Então hoje a gente trabalha com frete dedicado, né? É um frete que só carrega os produtos Copenhagen, refrigerado,
Então, o produto tem que ser transportado de forma refrigerada de 18 a 22 graus. As lojas também são todas lojas e quiosques são refrigerados, mantendo essa temperatura de 18 a 22 graus. E a gente tem um portfólio hoje que trafega entre 150 e 200 SKUs fixos, mais 70 SKUs que entram nos sazonais. Páscoa e Natal, coleções, como eu disse, com muita inovação nessas datas sazonais. Então, o franqueado, dentro do programa de excelência, ele pode trabalhar dentro de um range de até 90% do portfólio obrigatório, né? E aí ele faz essa na verdade, curadoria, a gente junto com a nossa consultoria ajuda ele dentro das especificidades da região, né? Assim, sempre os clássicos, curva AB, você vai encontrar em qualquer loja, né? Os clássicos, os principais presentes, são produtos cookies, a cafeteria, são produtos que permeiam o Brasil todo, e aí dentro desse portfólio mais ampliado de até 200 SKUs, o franqueado tem uma margem de 5 a 10% que ele pode não trabalhar com alguns SKUs, dado a especificidade de alguma região. Que legal. Uma curiosidade, como que funciona o processo de precificação dos chocolates, assim? Olha, a gente hoje, né, trabalha com todo um custeio, né? Então, a gente vem dentro de um que a gente chama de uma relação de CTPV, que é o custo da mercadoria vendida, com o markup do franqueado, né? Como então, hoje. Gente, Que delícia, né? Então, a gente busca sempre essa competitividade, né? De trabalhar os itens de presente aproximadamente no mesmo reais por quilo, algo em torno de 250 a 300 reais o quilo do chocolate na categoria de presenteáveis e autoconsumo. A gente vem ganhando muito um mercado, né, ganhando muito share em autoconsumo. Então, não sei se vocês que são super aficionadas, já vi que sim, a resposta é sim, mas vocês devem ter reparado que nas lojas Copenhague, além da grande presença do café, cookies, produtos de balcão, aquela ilha que a gente chama de Ilha Mil Delícias, né, o nome daquela categoria, que são os bombons avulsos que a gente vende por gramatura, né, 100 gramas ou por unidade, tem ganhado uma grande relevância, já representa cerca de 12 a 15% do nosso faturamento, e linhas novas, que eu disse que eu ia contar para vocês o segredo de poder comer chocolate todos os dias, por exemplo, a linha So Good, né, uma plataforma de saudabilidade lançada, acho que foi uma também das grandes investidas minhas que foram muito bem sucedidas. Em 2019 eu criei a plataforma de saudabilidade com esse objetivo de dar acesso dentro da Copenhague a quem busca um lifestyle mais equilibrado ou quem tem dietas restritivas, né? Nós temos hoje muitos intolerantes à lactose, celíacos, diabéticos que não consomem chocolate, né? Então, como trazer a indulgência, nós demoramos muito para chegar nessa formulação, de como trazer a indulgência de poder consumir um chocolate verdadeiramente clean label. Por favor, atenção aos rótulos, pessoal, né? Tem muitos chocolates por aí que se apresentam como clean label e não são. Os nossos chocolates da linha So Good só levam ingredientes naturais, inclusive adoçantes não artificiais. Legal. É uma linha 100% focada para quem tem intolerância à lactose, para quem não pode ter consumo de açúcar adicionado. Um chocolate incrível, maravilhoso. Então, a sua língua de gato preferida, mas também na versão So Good. E com isso, a gente consegue, com pequenas doses, ir adicionando, né, a rotina do chocolate dentro do hábito do brasileiro, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa, falando um pouquinho da minha vida pessoal aqui, né? Muito ligada à saúde, eu pratico atividade física, sou atleta, faço 2 treinos por dia, tenho uma alimentação saudável, muito equilibrada, e eu consumo chocolate aos finais de semana, porque claro que eu me rendo à grande indulgência de uma minha benta deliciosa. A gente pode, tudo com equilíbrio a gente pode fazer, mas eu sentia falta de colocar o chocolate com alta concentração de cacau na minha dieta de todos os dias, né? Então, hoje eu consumo, prescrito pela minha nutricionista, de 20 a 30 gramas de chocolate So Good todos os dias, com uma fonte de gordura boa, né? A gordura do cacau é uma gordura muito boa, né? Então, da mesma forma como a gente adiciona na dieta o abacate, a castanha, a gente pode adicionar o cacau 70% sem açúcar, que é a proposta da linha So Good. Maravilhosa. Já que você deu um presente pra gente, a gente também quer te presentear. Ah, obrigada. A gente quer te dar aqui esse vinho super especial brasileiro. Olha, também. Maravilhoso. Esse é um rótulo autoral do 067 Vinhos. Maravilhoso. Eles são produtores, distribuidores, importadores e exportadores de vinho. Esse é o rótulo autoral, eles são lá de Campo Grande, é homenagem ao salto da piraputanga, que é um peixinho que salta pra comer uma frutinha.
Espero que você Vamos goste. aproveitar esse presente simbólico maravilhoso para brindar a loja 1000, né, do Grupo CRM. Olha que máximo. Bebel, amei ganhar esse Ai, que vinho bom. e eu já vou aproveitar para combinar o vinho com chocolate, porque dá pra gente fazer harmonizações incríveis Maravilha. para Eu amo. celebrar a nossa recém-inaugurada flagship. Ai, maravilhosa. É, uma loja linda, estão convidadíssimas. Já temos vários programas aqui, né? Fábrica, Vamos fazer flagship, tudo. a Adorei, venda, degustação adorei. de produtos, enfim. Mas inauguramos agora, no dia 26 de maio, uma loja linda na Rua dos Pinheiros, uma Ai, que super demais. flag, Que como se lindo. fosse um lab de Copenhagen, com todo o storytelling, de toda a história da marca. Tá linda a loja. que Então, gostoso. quem está aqui nos ouvindo, um programa legal Fica para o final de convite. semana, né? Super Fica o con- convite, porque a super. Rua dos Pinheiros é super badalada pra família como um todo. Então, a gente acabou de inaugurar, foi a loja 1000 do Grupo CRM. Parabéns. Estamos Incrível, muito felizes. parabéns. Que demais. Fora que Pinheiros tá com vários restaurantes legais. A gente tava falando sobre isso esses Vários, dias, né? vários. Eu sou suspeita. Eu adoro. E amo aqui o bairro. perto do estúdio É ainda. pertinho, Não, a gente vai verdade. super, já tá. Parabéns, viu? Porque 1000 lojas não é pra qualquer um, né, Bebel? Exatamente. Não é E pra pra qualquer finalizar aqui, gente, enquanto a gente tá falando de 067, tá nos melhores shoppings do Brasil, nos melhores aeroportos. E vocês podem clicar aqui no QR Code enquanto vocês estão assistindo e entrega pra todo o Brasil. Vou falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é Fale. franquias. um. Bora. Como que é organizar, né? Estamos falando de nível nacional para falar de franquias. Como que é feito? Você estava falando que para Copenhague tem habitantes, mínimo de habitantes. Como que vocês fazem para as pessoas entrarem nisso? Cada uma tem vida própria dentro da empresa, tipo, ou tem todo uma organização, um planejamento a ser Tem que seguido? ter, não, tem que ter. Assim, a pauta de expansão é a pauta mais quente do Grupo CRM. Hoje, a gente vem numa esteira de muita aceleração. O ano de 2022, nós inauguramos 135 Uau. lojas das 1000. Caramba. E esse ano de 2023 serão 220 Uau. novas lojas. Então, a gente vem realmente em passos muito acelerados e muito estruturados para se ter uma franquia Copenhagen ou uma franquia Brasil Cacau. Então, a gente conta com o apoio de grandes consultorias, como, por exemplo, Bain Company, que fez um trabalho do Full Potential, olhando para 5 anos da nossa companhia. Então, existem muitas lojas Copenhagen, aproximadamente mais 600 lojas mapeadas, para que a gente faça essa expansão ao longo dos próximos 3 a 5 anos, e mais de 1000 oportunidades aí para Brasil Cacau. Então, é uma conjuntura de fatores, né? Não é só o número de habitantes, mas é principalmente o potencial de consumo de cada uma das cidades, adensamento de concorrência, marcas sinérgicas, polos geradores de tráfego. Então, uma série de características que definem qual é o ponto ideal. Nesse momento que a gente sabe qual é a cidade e o ponto ideal, a gente já chega naquela inteligência de recomendar para que o candidato, o lead, interessado numa franquia possa fazer uma prospecção ativa naquele CEP, ou seja, na região, né, no alfinete, como a gente chama ali, onde a gente marca o mapa, que na verdade, o grande entregável desse trabalho junto às consultorias de expansão especializadas. A gente pede para que quem tiver interesse faça o cadastro no site do Grupo CRM, seja na marca Copenhagen ou Brasil Cacau, então copenhagen.com.br ou brasilcacau.com.br. Tem uma página lá, uma landing page, seja um franqueado, já tem informações preliminares que vocês vão entender como funciona o processo, investimento inicial, quais são as regiões que estão abertas. Só que a gente valoriza muito porque isso faz parte da cultura do Grupo CRM, essa presença e essa proximidade, principalmente no momento que o franqueado tem interesse de colocar muitas vezes até o investimento de uma vida toda para ser um franqueado. O nosso primeiro cliente é o franqueado. A gente tem uma cultura muito focada, né, realmente em presença e proximidade com o nosso primeiro cliente, que são os nossos franqueados. Então, a gente chama esses que se cadastram e passam pela pré-qualificação no nosso site para uma reunião, e nessa reunião a gente apresenta o nosso modelo de franquias e aí direciona um consultor dedicado daquela regional para que possa apoiá-lo na busca, prospecção do ponto. Depois isso vem para um processo interno super rígido, que é um comitê do qual eu participo toda semana, e todo o meu time, os diretores de unidade de negócio, onde a gente faz a validação dos pontos e dos candidatos, e aí quando ele é aprovado pelo comitê de expansão, segue para o processo de implantação.
Que incrível. Maravilhosa. A Copenhagen é uma marca forte, né? Muito Mas estabelecida. pensando em franquia, como que vocês trabalham? Vocês têm fundo de marketing? É regional? Cada franquia pode fazer a sua propaganda, digamos assim? Porque a marca já é muito conhecida, né? Não precisa de grandes coisas. Mas até pensando no geral, para todo mundo que tá escutando a gente, qual que é a melhor forma de trabalhar com a questão do marketing para uma franquia? Não, Então eu vou fazer uma deixa na sua pergunta, tá, Bebel? Vocês fizeram algumas influenciadoras, Silva Braz, algumas pessoas super conhecidas nesse mesmo push. Como é que foi, né? Escolher Pra essas selecionar, pessoas. elas tinham que ser, eu ia falar mundial, elas tinham que ser nacional, ou às vezes vocês pegam cada uma para uma região. O marketing é algo muito ativo, a gente faz um investimento de aproximadamente 50 a 60 milhões de reais por ano de investimento em publicidade, o Grupo CRM. Nós temos uma arrecadação de 4% no fundo de propaganda e existe uma complementariedade de investimentos, não só arrecadados pelo fundo, mas da própria franqueadora, que envolve toda a parte de gestão de mídia, produção, influenciadores, marketing nacional e marketing local, todas as ações de PR, né? Então precisa sim, né? A marca só está bem estabelecida da forma como está, porque ela é pujante em seus investimentos, é algo que a gente não pode, né, estar confortável na posição, né, que estamos. A gente tem sempre que almejar, buscar um aumento de awareness da marca, e para isso existem investimentos constantes e bem consolidados na marca, e o franqueado já conta com esse expertise. Eu acho que esse é a grande vantagem, sem dúvida nenhuma, de um sistema de franquia sólido, né, como é o do Grupo CRM. Então o franqueado entra, ele tem que estar muito focado na execução de excelência da sua operação, mas todo o know-how de como fazer o investimento em marketing nacional ou marketing local é feito pela franqueadora, né, toda a transferência de know-how, de processos, de busca de melhores práticas. A gente tem hoje 75 lojas próprias que a gente usa como grandes laboratórios para aperfeiçoar cada vez mais o programa de excelência, para testar novos produtos, para testar novos ranges de preço, enfim, todos os labs, né, que são necessários a gente faz em loja própria. Então, ter uma franquia Copenhagen ou uma franquia Brasil Cacau é uma segurança muito grande de poder estar mais focado na operação e menos no desenvolvimento do know-how do segmento, né? O know-how do segmento é a transferência que ele vai ter do seu franqueador. Legal. Não, que incrível, né? 75 lojas próprias é bastante, número porque grande, tem gente que tem poucas lojas e já começa a franquia. Bom, estamos falando de uma empresa de 100 anos, né? Vou pegar o vinho só para não ficar na sua frente. Rê, quero fazer uma pergunta. Obrigada, Juju. Quais são os maiores desafios hoje de empreender nessa parte que você tem várias coisas, né? Por mais que a gente tá falando de chocolate, mas são várias empresas dentro de uma empresa. Qual hoje o seu ponto de vista, que são os maiores desafios que você enfrenta dentro do empreendedorismo? Olha, eu falo isso com muita segurança. Eu acho que essas 3 décadas operando varejo e varejo de franquias é completa. As pessoas às vezes, né, conversando com muitos amigos que eu admiro muito, tal, e eles falam: puxa, mas eu tenho tanta experiência em varejo. E aí eu pergunto: mas você já operou varejo de franquias? Porque é um grau de complexidade diferente, né? Você está lidando com um sonho de muitas e muitas pessoas, né? Então eu diria para você, sem medo aqui de titubear, que talvez o ponto de maior sucesso nessa trajetória de muitas nuances foi a grande disciplina que eu emprego, né? Apesar de ter um lado muito forte do empreendedorismo que me move, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e eu valorizo muito a constância, né? O foco, o entendimento claro de que a gente não pode abrir muito o leque, né? E ter muitas distrações. O empreendedor costuma ter muitas distrações. Então eu brinco que eu sou uma empreendedora muito ousada no sentido de propor grandes inflexões estratégicas, ser muito criativa, mas ao mesmo tempo eu tenho uma disciplina. Minha mãe brincava quando era pequena, né? Ela brincava assim: Renata, se é que é possível, você consegue ser germanicamente britânica. Ela falava. Eu tô mega curiosa de saber o que significa que ela é você. Eu sou escorpião. Igual eu adoro. Eu sou escorpião, mas assim, eu sou sagaz, né? Eu acho que tem 2 vertentes muito claras na minha trajetória. A disciplina, né? Sem dúvida nenhuma, o esporte sempre me puxou muito pra disciplina, então sou uma pessoa muito, muito focada mesmo.
poucas distrações, missão dada para mim é de fato missão cumprida, eu empenho muita energia e uma forte veia executora. Isso faz parte da cultura do Grupo CRM, né? Uma paixão por realizar. A gente entrega resultado de verdade. Eu brinco que a gente constrói Boeings, mas a gente constrói pistas. Então, ao mesmo tempo que a gente está olhando para a estratégia, a gente está aterrissando, entregando resultado, aterrissando, entregando resultado. Então, isso, de certa maneira, retroalimenta muito a autoconfiança do time no poder de execução. A pandemia nos mostrou muito isso, né? Foram um dos melhores anos da nossa história. Por quê? Porque a gente rapidamente conseguia reagir. A cultura é muito propulsora na execução, na agilidade, na tomada de decisão, na tomada de risco que implica, né, como qualquer posição de liderança, a gente toma risco o tempo todo, mas com muita consciência da nossa capacidade de disciplina e foco. Não, gente, eu já sabia que seria incrível, né? Já tá. Eu vou querer voltar um pouquinho pro marketing, que eu tenho minhas curiosidades. Sei lá, quando a gente falou, por exemplo, tem a... Como é que é o nome daquela marca que gosta? Zidog. Eles fizeram muitas collabs com outras marcas, tipo assim, marca de comida, marca de roupa, marca de não sei o que lá, Nubank com o Zidog. Juntaram Love Brands pra criar um produto, né? E aí, falando de Copenhagen, vocês fizeram recentemente collab com uma grande marca de acessórios, que é uma coisa que foge do nicho, né? Eu queria saber como que você enxerga essa movimentação, se você acha que é uma coisa positiva, como que você escolhe uma boa marca pra fazer uma collab que seja tão distante do seu nicho. É por Love Brand? Vocês estudaram público? Queria que você contasse um pouquinho pra gente muito, isso. Muito legal. Eu acho que quem tá aqui nos ouvindo, né, talvez tenha essa mesma curiosidade que a Bebel, e eu diria pra você aqui, sem correr o risco de ser pretensiosa, mas assim, eu acho que são poucas as marcas que genuinamente, né, podem buscar sair do seu core business, né? Então, Copenhagen, em todas as pesquisas que a gente faz, o consumidor, e quem dita é ele, né? A gente está aqui trabalhando para os nossos clientes, com certeza, eles sempre soberanamente no centro da estratégia, mas o consumidor vê a Copenhagen pelo elo emocional que ela tem, pelo status de uma marca presenteável, muito mais além do que o chocolate, né? Ele vê como uma marca de presente. Então, o que a gente faz, e faz de forma precursora há muito tempo, quando não se falava em collabs, a gente já tinha grandes parcerias fora do universo do chocolate, é porque de fato é genuíno essa possibilidade da gente sair das 4 fronteiras aqui, né, das 4 linhas do jogo, de só operar chocolate. Quando a gente faz uma marca, uma collab, por exemplo, com o Arezzo, que foi essa última agora do Dia das Mães, nós, por exemplo, configuramos entre os 5 produtos mais vendidos da coleção Arezzo, com 60% de sell-through em uma semana, né? Então, assim, de novo, poderia ser uma collab que, se não tivesse genuinamente fit, né, provavelmente seria mais branding e menos resultado. Aqui a gente consegue aliar o branding de marcas que são muito sinérgicas em seus valores, em seus públicos. Sem dúvida, todo esse estudo é feito, né? Quem é o cliente Arezzo, quem é o cliente Copenhagen, como a gente já fez com, por exemplo, Vivara, por 3 anos consecutivos. Na Páscoa a gente faz um ovo de Páscoa lindo com Life Vivara, de novo, também é top seller, é um dos mais vendidos. Já fizemos com Pandora, já desfilamos uma roupa de chocolate no Fashion Week com Glória Coelho, enfim. Então a gente sempre foi muito ousado nesse sentido de sair, né, do óbvio, né, romper a barreira do óbvio e fazer não só collabs, mas principalmente gerar experiências, porque eu até tô com a minha aqui, né, com a minha bolsa da collab Língua de Gato. O nosso gato é icônico, a gente fez até para público masculino, por exemplo, com Reserva, também foi uma das camisetas mais vendidas, né, a Língua de Gato, a gente falou um pouquinho dela aqui, ela é icônica, as pessoas não veem só o gatinho como símbolo do chocolate ao leite da Copenhagen, e sim o gatinho como moda, como trend, né, como conversar com a criança, como conversar com o adulto, com o público feminino, com o público masculino. Então ele pode configurar, ele deve configurar fora só do universo do chocolate. Então é assim fofo, que a gente vê. Ele é fofo, né? Ele fala por si só, acho que a marca, ela chega num estágio de uma marca realmente, uma love brand, quando você olha para o produto e você não dá nome e sobrenome. A gente falou um tempão aqui de Inhabenta. Alguém fala Inhabenta Copenhagen? Não. Inhabenta é Copenhagen. Língua de Gato é Copenhagen. Cherry Brand é Copenhagen. A gente, é como se fosse o nome da categoria, né? A gente brinca aqui, tem outros concorrentes, não vamos citar, mas a gente sabe disso, né? Ninguém, muitas vezes, né, fala
leite condensado, a gente fala o nome da marca, a gente não fala Sim. lâmina de barbear, a gente fala o nome da marca. Então, Copenhagen conseguiu ao longo dos seus 95 anos criar e ser a precursora e a icônica da categoria. Quando se pensa em marshmallow, né, se fala em abenta. Quando se pensa em chocolate ao leite, se fala em língua de gato. Então, isso permite a gente a ser um pouco mais ousado. Não, e vocês eram fora de época, né? Porque em abenta, tipo, é uma coisa muito fora de época, né? Desde a gente criança, que remete. Por Sim. isso que eu acho que cresce junto com a gente isso, né? Vou perguntar uns assuntos também que eu gosto bastante. A gente tá tirando hoje todas as minhas curiosidades. Espremendo. Exatamente. Porque a gente tá falando de uma empresa muito grande. Então, dá pra você entender vários setores. Gestão de pessoas. Como que faz, como uma empresa tão grande, organizar tão bem, né, que a gente tá falando desde loja de vocês, com franquias, com fábricas, então a gente tá falando de vários universos aqui que vira o grupo. Como que vocês fazem para organizar todo mundo, para dar treinamento? Como que funciona? Olha, eu acho que não só dentro da pauta de gestão de pessoas, mas também dentro de toda essa trajetória de ascensão do Grupo CRM, a cultura é propulsora. Né, da mesma forma como eu ilustrei aqui que a gente é muito estrategista e visionário, que a gente constrói o Boeing, a gente constrói a pista, tá dentro dos nossos valores, gente, como nosso principal ingrediente, tá lá, né, estampado dentro dos nossos valores. Eu, particularmente, como CEO, eu acho que as minhas grandes fortalezas, sem dúvida, é o lado comercial, o lado estrategista, visionário, mas também o lado people, né, então eu dedico facilmente 70%, 80% da minha agenda a pessoas, né? Como é que a gente monta um management hoje preparado, uma governança robusta que começa por um conselho de administração, passa por um COMEX, um corpo, né, diretivo, depois um corpo gerencial e toda uma estrutura que hoje garante e assegura uma expansão sólida e consistente como a gente vem fazendo. E não se faz isso se não tem uma cultura muito sólida, né? Então, a gente precisa, e cultura é rezar missa todos os dias, né? Então, a gente precisa olhar para os nossos valores, para o nosso propósito, para a nossa forma de atuação e todos os dias a gente cuidar desse ambiente propício para o desenvolvimento positivo da nossa cultura, né? E começa sempre pela liderança, né? Nós como líderes temos um papel fundamental como embaixadores dessa cultura. A cultura é o que acontece quando a gente sai da sala, né? Então tá tão interiorizado que a gente, no momento auge da maturidade de um processo de cultura muito bem estabelecido, a gente não precisa de vigilância, né? A gente precisa viver a cultura todos os dias. Então a gente tem hoje valores como gente, como nosso principal ingrediente, qualidade, né? Como eu disse, a gente não discute qualidade. Olha, esse já é um valor, por exemplo, interiorizado que não precisa de vigilância, né? Ninguém traz para a pauta, Renata, podemos discutir mudança de formulação para buscar um custo, mas assim, é algo intocável, né? A formulação dos nossos produtos. Então a gente tem, por exemplo, como valor também sermos um time muito mão na massa, que traduz a veia executora que eu falei aqui para vocês, né? Um time que joga junto, um time que põe energia, que dá atração, que sabe entregar resultado de uma forma muito pragmática, né? Com muita assertividade naquilo que faz. A gente tem um valor também muito forte que é o sabor de inovação, que conversa muito com o traga novidades, mas não mexa na minha benta, né? Se eu não tiver isso como valor dentro da companhia, como que eu vou girar 15% do meu portfólio vindo de inovação se eu não tiver a responsabilidade de, como precursor, trazer a inovação como um valor dentro da companhia? Então, são aspectos culturais, né, que você passa, seja para um franqueado novo que está começando, e que é muito importante você cuidar, para quem está nos ouvindo aí, talvez empreendedores que estão começando e intraempreendedores, né, a gente tem muitas pessoas que trabalham dentro de organizações e têm a oportunidade de intraempreender, o quanto é importante elucidar a estratégia todos os dias. O papel do líder é contar a estratégia de forma clara todos os dias, né? Ah, mas tá claro, eu já alinhei na primeira reunião do mês aqui que a gente tinha que perseguir esse resultado. Mas você tá falando todo dia, você tá acompanhando o teu time, você tem rituais e artefatos da sua cultura. Então, por exemplo, no Grupo CRM, eu tenho como rotina 2 artefatos que fazem parte do meu mês, que é o Café e Prosa e o Bate-Papo com a CEO. Então, Café e Prosa é um momento onde eu recebo os novos colaboradores do Grupo CRM para um café. Então, todo mundo que entra na companhia, de analista a diretor, tem a oportunidade de ouvir de mim o que é a cultura da organização, o que a gente preza, a nossa história, a minha história. Eu posso conhecer a história de quem está entrando, qual é o objetivo. Então, todo mês eu dedico 2 horas da minha agenda para o Café e Prosa. O Bate-Papo com a CEO
ritual é um ritual de divulgação de resultado, né? Então, apesar de nós não sermos uma SA, a gente já tem uma governança muito robusta que me permite, todos os meses, compartilhar com todo o nosso público de stakeholders, os nossos principais resultados. Então, abrimos as lojas que estavam programadas, batemos a meta de sell-out, batemos a meta de sell-in, entregamos, inclusive, os aspectos de rituais de cultura que a gente se programou em fazer dentro do nosso projeto, que é a pauta do Projeto Evoluir. Então, é um momento muito legal, super esperado. A gente traz um momento reconhecer, onde eu trago cases que são fabricados pelos nossos colaboradores, seja de loja, seja de fábrica. São públicos, como você disse, é uma grande complexidade, porque nós somos uma vertical de negócio. A gente tem, hoje, 1.800 colaboradores, né? Uma empresa enorme, quase 2.000 colaboradores. Um ponto aqui, estamos numa sala com muitas mulheres poderosas, com muito orgulho eu falo que hoje 65% do quadro de colaboradores do Grupo CRM são mulheres. Que incrível, gente. Né? É a minha parte de contribuição aqui para uma sociedade que busca um pouquinho mais, a gente sabe que ainda é um caminho longo pela frente, mas um pouquinho mais de equidade. Infelizmente, o que a gente vê dentro da realidade de outras companhias é de 25% a 30%, inclusive no C-Level e conselho de administração, e hoje o Grupo CRM acho que é uma grande referência aí, com 65% de mulheres representando essa grande potência que é o Grupo CRM. Então são rituais, artefatos da nossa cultura que faz com que a gente consiga avançar de forma consistente para chegar em todos os stakeholders da nossa organização. Não, Renata, é absurda. Obrigada por tudo isso, porque exatamente. é isso. Esse seu papel que já muda uma coisinha que vai inspirar outras pessoas a também. É o nosso papel, a gente tem que fazer um pouquinho, né? Um pouquinho cada dia. Exatamente. A gente vai fazer um quadro novo com você. Cobaia. É a primeira vez, cobaia. Não, a gente já fez, mas é um quadro novo. É que assim, pra gente é sempre novo, porque a gente não sabe o que tem aqui também. Entendi. Você sorteia uma pergunta pra você. E você, lê a pergunta. Oremos. Que nas últimas oremos. foi polêmico. Ai, vamos escolher Pelo bem amor aqui, de Deus. Vamos lá. Qual objeto você sempre perde? Isso é fácil, né? O famoso celular. Eu ainda não me rendi a usar a cordinha. Eu sei que muita gente usa aquela cordinha, mas, gente, o meu celular, eu fico atrás dele o dia todo. O dia todo atrás do celular. É o que eu mais uso e é o que eu mais perco. Adorei, gente. Porque a gente leva pra todo lugar, por isso que a gente perde, entendeu? Exatamente. Vai pra sala, leva pra sala, vai pro quarto, leva pro quarto. Aí a gente se movimenta, sai de uma reunião, entra numa reunião, deixa numa sala, deixa na outra. Nunca sei onde tá meu celular. É muito louco. Queria mais uma, Bebel. Eu também. Mais uma, vai. Essa foi light, né? Essa foi light. Podia ser chave também, no meu peguei caso. duas, vamos ver. Vai. Direita ou esquerda? Tanto faz, ouve. Vamos lá. Nossa, essa é grande, hein, gente? Olha, vamos lá. Que estratégias de marketing você utilizou para divulgar o seu negócio? Falamos bastante hoje, né, sobre isso. Eu acho que, principalmente, não tem uma fórmula mágica de uma única estratégia. O que eu deixo aqui, talvez, de recomendação é a importância de entendimento do teu público consumidor. Então, a estratégia de CRM, para mim, é a mais vencedora, porque aí você não dá um tiro de canhão para acertar passarinho, né? Você conhece o teu cliente, então você consegue ir de forma mais segmentada. Vou trazer alguns dados aqui só para comprovar um pouco dessa tese. Então, por exemplo, a nossa taxa de conversão no personal shopper, que é quando eu conheço o nosso consumidor e vou direto e falo com a Bebel de forma humanizada, gira em torno de 8%, é uma taxa altíssima de conversão. Enquanto, por exemplo, uma taxa de conversão de uma mídia orgânica varia entre 1 e 1,3%. Então, olha a importância da gente trabalhar dentro de estratégias mais personalizadas, mais humanizadas. Então, não tem uma única estratégia, a gente precisa olhar o composto 360, é importante preencher, né, não deixar lacunas, olhar um plano robusto, com vários canais, mix de meios, mas se eu tivesse que elencar aqui a principal, acho que a estratégia de CRM é a mais assertiva e que dá o melhor ROI, com certeza. Maravilhosa. Incrível. Muito bom. Vamos para as powers, Bebel. Passamos bem, Sobrevivemos. Você quer deixar a pergunta para ela agora? Vamos fazer de power. Tá bom. Pode ser? Tá bom. A gente tem esse quadro que são as powers, são perguntinhas mais rápidas. E a gente vai começar com a pergunta do último convidado, que ele deixou pra você. Deixa eu só abrir aqui. É o Rodrigo Albuquerque, da Petland. Peraí. Vou por aqui. Só você pôr play. Eu posso falar que foi ele? Pode, você pode tudo. Bom, estou participando aqui de um quadro também novo, e o Rodrigo Albuquerque, admiro muito seu trabalho, o Rodrigo da Petland me deixou uma pergunta, então vamos ver qual foi a pergunta aqui que ele me fez.
Olá, Renata, sou o Rodrigo da Petland, estou aqui no Powercast gravando com as meninas e me pediram fazer uma pergunta para você. Pensei bastante e queria perguntar alguma coisa, queria que você me contasse algum projeto que não deu certo aí no grupo Copenhague. Eu tenho vários aqui que a gente tentou, mas não era hora, como, por exemplo, a gente criou um plano de saúde para pet, meu negócio é pet, né? Uma rede de pet shops de bairro, só que não era hora ainda, então acabou tirando meu foco, acabou tendo dificuldade para pegar atração e a gente voltou atrás, tirou da tomada, vai retomar esse projeto ou não, acho que vai mais para frente. Então, eu queria saber algum projeto que não deu certo. A gente costuma falar só das coisas que deram certo, né? Então, eu queria entender o que não funcionou aí para você. Prazer. Tchau, tchau. Muito legal, falamos de muitos êxitos, né, aqui hoje, e eu concordo com o Rodrigo, adoro aprender com os nossos percalços aí da vida, aquilo que não deu certo, a gente sempre tira ótimos aprendizados disso, e eu sempre brinco também aqui que um dia me perguntaram assim, né, se você fosse uma advogada, você seria uma advogada de acusação? Nunca tinha parado pra pensar, uma advogada de defesa. E aí uma rodada, todo mundo ali no warm-up fazendo e tal, eu falei assim, eu acho que eu seria uma advogada de defesa. Nossa, mas de defesa? Por quê? Eu falei, porque é sempre mais complexo, eu adoro complexidade, a gente tá aqui para realmente resolver problemas complexos, então é no erro que a gente aprende. Acho que talvez dos insucessos que nós tivemos, que foi muito difícil, nós também tivemos a marca Dantop, que é uma marca de classe, né, CD, voltada para o varejo, e aí a gente desviou a atenção, né, do modelo que a gente faz muito bem, né, que está muito consolidado, que é o modelo de franquias e lojas próprias, e nos aventuramos aí para o varejo, né, com uma marca muito forte, sem dúvida, uma marca fortíssima, tem um grande potencial, mas exigia, né, da companhia principalmente uma estrutura de vendas completamente diferente, né? A gente opera hoje dentro de um modelo de sell-in, sell-out com canal próprio, né? Então, quando você vai, é um pouco daquela experiência que meu pai teve lá atrás, né, com a indústria farmacêutica, que é positivar os seus produtos no grande varejo, né? E isso exige, sem dúvida nenhuma, uma máquina e uma força de vendas completamente diferente do que o sistema de franquias exige. Então, acho que foi distração, foi a primeira vez, né? Eu particularmente fui bastante contra esse projeto na época, achava que a gente ia realmente se distrair em relação ao nosso core, que é fazer muito bem feito o sistema de franquias, e operamos por um tempo, acabou de fato não atingindo os resultados ali propostos, e rapidamente também a gente soube reconhecer, encerrar e voltar para o nosso core business, né? A gente não tinha tirado o pé também, a gente foi paralelamente tocando esse projeto, então desplugar não foi tão traumático, porque a gente não despriorizou o nosso principal business, a gente foi trabalhando de forma concomitante, e com isso a gente conseguiu, ao momento de encerrar, dar continuidade aos nossos trabalhos aqui dentro do sistema de franquias com as outras marcas. Maravilhosa. Sei. Boa. A Rê sempre explica tão certinho, né? Ela é muito amei. certinho, exato. Tem ninguém aqui, todo mundo vai amar, ninguém não vai deixar de entender. Exato. Eu ou você? Pode começar. Ah, tá. E aí, tem alguma história engraçada de bastidor, ou que você passou lá no começo da empresa, pra contar pra gente? Olha, eu comecei muito jovem, né? A gente acabou não falando muito aqui da minha trajetória, mas eu comecei com 16 anos. Por Muito iniciativa novinha. própria, o que eu falo muito para os jovens. Eu tenho um filho de 16 anos, e eu falo muito isso, sobre como inspirar essa nova geração, né, a ser mais proativa, né? Eu sinto que essa geração nova, que é a coisa muito num imediatismo, a gente constrói, né? Tem muito trabalho, aqui tem 27 anos de muito trabalho pra gente ter construído toda essa evolução. Então, mas é claro, passei por situações, né? Não acho que é engraçado, porque eu acho que é um ponto que a gente tem que tratar com muito cuidado, mas o fato de ser mulher, o fato de ser jovem, né? O fato de, vocês falam que eu me coloco muito bem, tenho uma boa comunicação, né? Isso sempre foi, né, uma grande característica minha, enfim, eu sempre tive muita facilidade com oratória, com como me comunicar, então chamava atenção, né? Eu entrava nas reuniões já ali com um pouco mais tarde, ali com, sei lá, 25 anos, já com cargo de liderança, já era diretora comercial de um grupo grande de franquias e tal, e tinha um pouco daqueles olhares, né? É a Renata, né? Então tinha uma reunião, vamos tratar isso com a diretora comercial da Copenhague, aí chegava a Renata, né, com 25 anos ali, com toda uma segurança em tratar algumas pautas.
E passei algumas situações do tipo, a Renata vai chegar? Né? A Renata já chegou. Né? Ah, você é assistente da Renata, ela tá chegando, né? Coisas do tipo. E que eu fui vencendo, trazendo muito resultado, sendo bastante pragmática nas minhas entregas, mas passei sim por alguns perrengues ali, né, no começo da minha trajetória. Que incrível você estar aqui, Renata, realmente, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Tanto mulheres passando por aqui, a gente sabe que o nosso canal é para equilibrar tudo sempre, mas a importância, né, de ter isso e a gente contar que independente todo mundo passa. Exatamente. E que não deveria, né? Sim. Que não deveria. Infelizmente. Até vou fazer esse push, porque a gente pergunta como é ter sócios, como é, e você vem de uma empresa familiar. A gente já passou por alguns entrevistados aqui, né, de empresas que são grandes e que também têm anos, né, de sucessores. Como foi para você, começou como estagiária, desde novinha, passar, qual foi o momento mais importante que você viu, que você notou que você estava dentro da empresa realmente fazendo mudanças como você gostaria que fosse? Olha, eu não acredito num grande marco, eu acredito na construção mais constante, nessa grande transformação, né, assim, é irrefutável essa grande virada, né, que foi feita, como eu disse aqui, alguns números que eu trouxe, então de 38 milhões para 1,7 bi, de 90 lojas para 1.000 lojas, de uma marca para 3 marcas, tive a oportunidade de fundar 2 marcas durante esses 30 anos, né, como Brasil Cacau e Cop Coffee, chegada de plataforma de saudabilidade com o So Good, implantação do canal de venda direta, venda da companhia para um fundo de private equity, enfim, tive muitos momentos marcantes ao longo desses quase 30 anos de carreira profissional. Então, como eu disse, eu acho que o meu grande acerto foi lá atrás ter feito uma escolha e ter sido bastante enfática em não mudar, né, a minha escolha, que era mudar tudo ao redor de Copenhagen para não mudar a Copenhagen. Isso perpetuou a marca e trouxe muita força e tração. Empreender a Chocolates Brasil Cacau foi um grande marco, é a primeira das minhas inflexões estratégicas, e talvez agora, mais recentemente, em 2020, né, fazendo a transição de uma empresa familiar para uma empresa de private equity. Acho que esses 3 grandes marcos, sem dúvida nenhuma, definem um pouco da minha trajetória. Maravilhosa. Rê, dava pra gente fazer 50 mil Exato. minutos e horas de voo com você. Então, assim, Que bom, fica aquele gostinho de quero mais. Deixa um monte de comentário pra você Exato. voltar, porque assim, Vamos. maravilhosa. Mas a gente Que honra ter Vamos fazer a gente já fez podcast em loja. Vamos. Não, a gente já Incrível, tá a gente podia dentro, fazer A gente uma já tá dentro na da flag. fábrica, vamos. Na da fábrica, flag, loja, tudo. podemos A fazer. gente vai ter assunto Cansada. pra todos, com Exato. certeza. Não, já quero fazer, né? Vamos falar um pouco de Kion pra Ai, com gente, essa vamos dar pele mais um maravilhosa. presente pra você Ai, pra finalizar. maravilhosa. Essa pele maravilhosa. Ele é de argila, tem efeito de lifting e detox, né, Bebel? Não, é maravilhoso. Adoro. Argila brasileira. Aí dentro tem uma máscara e um sérum facial. Obrigada. Assim, o efeito é imediato de lifting. Você vai amar. Espero que você goste Vamos muito. já estrear hoje, depois dessa make, a gente Não. tira a make e já faz Exatamente, aqui uns cuidados. Eu sou Isso, apaixonada, ainda mais skincare. por produtos naturais. Enquanto a gente tá batendo esse papo, também tem o QR Code aqui, entrega pra todo o Brasil. E também tá fora, a gente tá na Europa e também agora abriu uma loja no Paraguai. Exatamente. Quem não conseguir acessar o QR Code, clica no link. Exato. Rê, foi demais ter Muito você aqui. obrigada. A gente queria que você deixasse suas redes sociais, das marcas, onde encontrar, tudo que você quiser deixar de contato. A gente vai também passar escrito, mas se você puder falar. Legal. Bom, o meu Instagram, @Renata_Vicky, VICHI. Eu compartilho muito conteúdo lá, então super legal, acho que complementar ao que a gente não conseguiu, né, falar aqui, então conta um pouco da história, dos grandes acontecimentos do Grupo CRM, minhas redes estão sempre bem abastecidas, então espero vocês por lá, no meu Instagram. Quem se interessou em ser franqueado Copenhagen ou Brasil Cacau, acessem o nosso site, na landing page, seja um franqueado, faça o cadastro rapidamente, menos de 48 horas vocês vão receber o contato de um consultor comercial nosso para agendamento da reunião e vão poder conhecer um pouco mais do nosso sistema de franquias. E as nossas lojas, claro, mais de 1.000 lojas estão à disposição. Uma coisa que a gente não falou, que eu acho super legal, porque dá vontade, né? Uma entrevista dessa, quem não tá com vontade da própria Inha Benta, que não veio na sacolinha, já tá aqui anotado. Tô esperando. Já vou mandar aqui um WhatsApp para minha secretária providenciar Inhabentas extras, mas a gente tá hoje com toda uma plataforma digital muito bem estabelecida, que entrega Brasil todo em 3 horas. Que então deu aquela incrível! vontade, terminou o final do dia, aqui já sei que a Rachel tá chegando, né? Vocês vão entrevistar, a Rachel também é fã de Inhabenta. Então deu aquela vontadezinha, quem tá aqui nos ouvindo, acesse o app da Copenhagen,
e a gente entrega em todo o Brasil em até 3 horas, ou Nossa. same-day delivery. Então, o nosso e-commerce omnichannel realmente é um grande diferencial. A gente está conseguindo chegar rapidamente a todos os nossos Copenhagen Lovers para suprir, porque chocolate é indulgência, né, gente? Ninguém quer comprar para receber daqui uma semana. A gente quer Exato. comprar para Na receber hora. rapidinho, Exato. consumir. E também estamos presentes no iFood. Então, se quiser em 40 minutos, iFood. Se quiser, depende da. Vamos lá, né? Vamos dosar necessidade. a necessidade. 40 minutos temos iFood, ou pelo app Copenhagen até 3 horas, ou same-day delivery. Não, eu ia perguntar na Maravilhosa, parte gente. digital como foi. Maravilhosa. Você falou até que representava 25%, né? Que Isso. incrível. Incrível. Que dinâmica incrível. Parabéns. Obrigada, E a gente meninas. Vocês somos são fãs, admiráveis. Mais muito bom. fãs ainda, né, Bebel? Não, muito fã. Você vai ter que voltar. Exato. Vamos voltar, eu já tá- sigo na rede social também. Não foi super suficiente uma hora, Não, gente. não. Temos muita história pra Não. contar. Tem que ser 1 hora por década, então Por temos que fazer favor, mais 2. Já exato, foram exatamente. 3 Ó, tá décadas, fazendo pelo menos mais isso, 2. Exatamente. Uma Final por do ano década. a gente tem ela de novo. Aham. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho, mandar o episódio pra todo mundo, deixar vários comentários que a revolta. Obrigada, gente. Um beijo.